Qual a chance de Vlahovic trocar a Juventus pelo Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e fala também sobre quanto cada um dos clubes brasileiros já faturou com a competição nos Estados Unidos, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, nessa segunda-feira inicia-se a terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, com algumas definições importantes. Já são 4 classificados para a próxima fase e 7 eliminados. Quero começar falando sobre os classificados, estão garantidos nas oitavas. O Bayern de Munique, o Flamengo, a Juventus e o Manchester City. Com uma curiosidade, o Flamengo é o único dos 4 que já tem também garantida a primeira colocação do grupo. E aí outra curiosidade, Manchester City e Juventus se enfrentam para definir quem fica em primeiro nessa chave. Nesse momento a Juventus joga com a vantagem do empate por ter um saldo de gols superior ao Manchester City. Ficou faltando falar sobre os 7 eliminados, são eles Auckland, Los Angeles FC, Urawa Reds, Ulsan, Wydad Casablanca, Al Ain e Pachuca. Todos esses só cumprem tabela na última rodada do Super Mundial. Vou falar agora sobre quanto cada clube brasileiro já faturou na competição no Mundial. A FIFA prometeu prêmios bem legais. E até aqui, aquele que mais faturou entre os brasileiros foi o Flamengo, 147 milhões de reais. Foram 84 milhões pela presença na fase de grupos, 22 milhões graças a 2 vitórias e mais 41 milhões de reais com a vaga garantida nas oitavas de final. O Botafogo aparece como o segundo com maior receita, 84 milhões pela fase de grupos e 22 milhões graças a 2 vitórias, são 106 milhões de reais. Fluminense e Palmeiras faturaram os mesmos 100 milhões e 500 mil. Foram 84 milhões da fase de grupos, mais 16 milhões e meio de reais, frutos de uma vitória e de um empate. Importante lembrar que o Botafogo, o Fluminense e o Palmeiras ainda têm a oportunidade de, garantindo a vaga na próxima fase, embolsar 41 milhões de reais e todos os 4 times brasileiros vão ganhar. Se empatarem ou vencerem, o empate vale 5 milhões e meio de reais, a vitória vale 11 milhões. Esses números de vitória e empate valem apenas para a fase de grupos. Quero falar agora sobre Vlahovic, atacante sérvio de 25 anos de idade, na mira do Flamengo. E quem confirmou isso foi José Boto, diretor esportivo do clube, em entrevista à Gazeta dello Sport. O dirigente rubro-negro falou o seguinte, abre aspas, para o que precisamos agora, eu pensaria e gostaria muito de trazer o Vlahovic para o Flamengo. O problema nem seria o dinheiro, mas convencer grandes jogadores como ele a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca, fecha aspas. Vou contrariar o José Boto e vou dizer nunca para essa negociação. Primeiro porque o Vlahovic, que não está vivendo uma grande fase na Juventus e até pode ser negociado, custou a Juve 83 milhões e meio de euros. Vou repetir, Vlahovic foi contratado pela Juventus em 2021 por 83 milhões e meio de euros. Ainda que a Juventus, num ato de loucura, aceitasse vendê-lo pela metade do preço, o Vlahovic ainda custaria 41 milhões, quase 42 milhões de euros. Realidade completamente fora do Flamengo. Mas vai piorar. O Vlahovic ganha hoje, na Juventus, 10 milhões de reais por mês ou 120 milhões de reais por ano. Não há como nem o Flamengo, nem qualquer time da América do Sul desembolsar tamanha grana por qualquer jogador que seja. O Neymar é uma exceção, são 4 milhões de reais pagos pelo Santos e outros 17 milhões de reais com verbas publicitárias. Diante desse cenário, apesar do sonho interessante do José Boto, dá para descartar o atacante sérvio jogando pelo rubro-negro. Vlahovic, que inclusive já foi companheiro do Pedro na Fiorentina. O Vlahovic era titular e o Pedro reserva. Na temporada atual, em que o Vlahovic não conseguiu jogar com a mesma eficiência de outros anos, 43 partidas, 16 gols e 5 assistências. Ele foi reserva nos últimos 5 jogos. Só para completar, destacar também outro trecho da entrevista do Boto. Ele foi perguntado sobre se o Felipe Luiz saísse, por exemplo, para trabalhar na Europa, que técnico ele gostaria de contratar. O
O Boto elogiou bastante o Conte, mas disse que o Roberto De Zerbi seria o nome dos seus sonhos. Eles trabalharam juntos no Shakhtar. Segundo o Boto, o De Zerbi tem características parecidas às do Felipe Luiz. O grande problema é que o De Zerbi hoje é técnico do Olympique de Marselha, vice-campeão francês. Pois é, Gerson de la Cruz e Ayrton Lucas não foram a campo nessa reapresentação do Flamengo. Controle de carga, segundo o clube, mas o de la Cruz é um jogador que preocupa sim, gente. Estamos falando de um jogador que a todo momento parece que vai voltar e não volta. Inclusive, no último jogo, Felipe Luiz disse que todos os jogadores estavam à disposição. De la Cruz nem relacionado foi. Será que nessa terça ele será relacionado para pegar o Los Angeles FC? Vamos acompanhar na atividade dessa segunda-feira se a gente vai ter novidades. Mas sobre esse jogo de terça, eu sou a favor de, não de totalmente reserva, botar Matheus Cunha no gol, não sou a favor disso. Mas óbvio que os jogadores que estão pendurados, eles precisam ser preservados, porque o Flamengo não pode correr risco de perder jogador importante nas oitavas de final. Pulgar está pendurado, Gerson está pendurado, Plata pendurado e Bruno Henrique pendurado. Esses 4 jogadores. Então, eu não botaria esses 4 em campo de jeito algum e mandaria eles ficarem no banco calados, para não levarem cartão amarelo no banco também. Mas a informação mais importante no vídeo de agora, gente, é sobre BAP, presidente do Flamengo, porque ele resolveu falar em entrevista a jornalistas presentes lá nos Estados Unidos, dando os devidos créditos. O presidente BAP falou sobre muito assunto, nossa, e sempre que ele fala, ele dá boas declarações. Falou sobre a construção do estádio próprio, citou o Corinthians como exemplo negativo do que o Flamengo não tem que fazer para não dar um passo maior que a perna. Falou sobre o Wesley, tá? E uma declaração dele me chamou a atenção. Não temos que vender almoço para pagar o jantar, sobre venda de Wesley. Falou sobre internacionalização da marca, e eu entendi como uma indireta para a antiga gestão, e a gente vai explicar o porquê. Então tem muita coisa para a gente abordar nessa entrevista. Eu vou começar falando da construção do estádio próprio, algo que não caiu no esquecimento, mas a gente pouco tem falado aí nos últimos dias. E o BAP disse o seguinte, abre aspas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, dinheiro da premiação para ser usado na construção do estádio próprio. O projeto do estádio é um projeto para 50 anos. É um projeto. Minha promessa é a seguinte, eu jamais faço nada na minha vida baseado em emoção. Se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF ou que isso vai comprometer a performance esportiva do Flamengo, eu não vou fazer o estádio. O estádio é importante, é um sonho, mas a gente esperou anos pelo CT. Demoramos mais de 20 anos para fazer. Eu tenho Maracanã por 19 anos. Eu tenho 19 anos para fazer isso. Temos que ganhar muita coisa ainda. Quando tiver mais dinheiro e mais clareza no projeto, a gente vai tomar a decisão. Os estudos demonstram que não dá para fazer no tempo que foi dito e nem no preço que foi comentado. Tem 4 empresas avaliando os trabalhos que eles fizeram, que eram preliminares, e a conclusão é que, infelizmente, vai demorar mais tempo e mais dinheiro do que foi colocado naquela época. Infelizmente, é a vida como ela é. Se isso comprometer a performance do Flamengo, nós não vamos fazer. Vamos pegar o caso do Corinthians. Em 2012, foi campeão da Libertadores e do Mundial. Meus amigos corintianos diziam, daqui a 2 anos vamos ter o estádio e vocês vão ver o que vai acontecer. E o que aconteceu de lá para cá? Aprender com a experiência da gente é inteligente. Aprender com os outros é sabedoria. Então, olha o BAP, sempre com boas declarações. E nessa entrevista, eu acho que ele está certo, tá? Não adianta você construir um estádio próprio e, consequentemente, colocar sua saúde financeira em risco. O grande questionamento é por que a antiga gestão prometeu algo tão rápido em 2029, custando, entre aspas, pouco, segundo o BAP, sendo que isso não seria cumprido. Das duas, uma. Ou não seria cumprido, ou o Flamengo iria se tornar SAF, que a gente sabe que era desejo de algumas pessoas no passado recente. E nessa entrevista para os jornalistas, o BAP também falou sobre o Wesley, a venda de Wesley. E ele disse o seguinte, já era uma conversa que havia acontecido há algum tempo. É um namoro que pode evoluir, pode dar um casamento ou não. O que acontece é que temos uma situação mais robusta hoje. Não temos que vender o almoço para pagar o jantar. Não vamos fazer nenhuma transação que não seja muito boa para o clube. Isso vai evoluir naturalmente. Eu acho que naturalmente vão vir propostas, mas a nossa intenção não é vender o atleta, no caso Wesley.
O Flamengo não é banco. A ideia é ganhar tudo, não perder as oportunidades que você tem de fazer transações que sejam boas para o clube e para o atleta, e trazem mais atletas que reforcem ainda mais o elenco. É um jogo de xadrez. Não é só vou vender o jogador se me pagarem mais. Eu consigo repor? Tem possibilidade de repor? Tem todo um trabalho de médio e longo prazo que a gente tem feito, que quando elogio o elenco do Flamengo, é um trabalho de muito tempo, não de agora. Rapaz... Então, assim, o BAP ele é contra a venda do Wesley nesse momento. Com outras palavras, ele está vetando a venda do Wesley nesse momento, porque ele entende que hoje o Flamengo não precisa vender, a não ser que seja uma proposta, financeiramente falando, boa, muito boa para o Flamengo. E essa proposta muito boa para o Flamengo seria de 30 milhões de euros, segundo José Boto, dirigente do Flamengo, em uma entrevista para a imprensa italiana. Cara, assim, eu vou ser bem sincero, tá, gente? Se chegar uma proposta de 30 milhões de euros para o Wesley, eu sei que o Wesley é bom, muito bom jogador, é jogador de uma posição que está difícil de encontrar no mercado mundial, mas 30 milhões de euros no Wesley hoje seria uma baita venda. Estamos falando de um jogador, eu vou até ver a idade dele, porque embora seja jovem, mas ele não é tão jovem assim. Wesley, o gol Flamengo. A ponto de, por exemplo, Estevão, ele tá com 21 anos, cara. Ele tá no limite ali mesmo dos clubes europeus investirem bem alto para contratá-lo. Então, 30 milhões de euros hoje dá, sei lá, quase 200 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. Seria uma baita venda se o Flamengo concretizasse esse valor. É a minha opinião. Mas o BAP está vetando algo que não seja bom para o clube. O que é bom para o clube? 30 milhões de euros. Quero a opinião de vocês. O BAP está certo em falar isso? Eu acho que ele está extremamente certo. O recado que ele passa para o mercado é o seguinte. O BAP é malandro, tá? Ele fez isso aí, eu tenho certeza que o recado que ele passou para o mercado é: não adianta vir com miséria para tirar jogador do Flamengo, porque não vai rolar. Ou vem pensando alto, tentando tirar o jogador, ou nem vem. Pelo menos esse é o recado que parece que ele deu. Para finalizar, a outra declaração dele boa aqui, sobre a internacionalização da marca do Flamengo nesse Mundial. E ele deu uma boa declaração, ele diz o seguinte: a internacionalização da marca é isso. Você vem jogar o Mundial, joga bem, e o mundo inteiro sabe quem é. Agora todos sabem quem é o clube com a maior torcida do planeta, o Clube de Regatas do Flamengo. Eu, particularmente, vou ser bem sincero, acho legal você fazer uma pré-temporada em Orlando, como foi feito nos 2 últimos anos no Flamengo. Acho legal uma vez. 2 vezes consecutivas, sou contra, ainda mais gastando o próprio bolso, que foi o que aconteceu esse ano com o Flamengo. Porque a nova gestão assumiu, o acordo já estava feito, e se o Flamengo rompesse o acordo com a empresa que estava organizando, teria que pagar uma multa rescisória à empresa, multa essa que o Flamengo avaliou que não valeria a pena pagar. Então, assim, eu acho que isso de fato é a internacionalização da marca. É a forma como o mundo inteiro olha hoje para o Flamengo, para o Fluminense, para o Botafogo, que venceu o PSG, para o Palmeiras. Ou vocês acham que o Felipe Luiz agora não está ganhando mais destaque na imprensa internacional? Óbvio que está. O próprio Abel Ferreira, o Renato Paiva, são treinadores estrangeiros, mas que não tinham tanta mídia, digamos assim, no mercado internacional. O próprio Renato Gaúcho, cara, tá chamando a atenção. O John Arias, agora, colombiano, tá jogando muita bola com a camisa do Fluminense. Eu gostei da declaração do BAP, pelo menos ele foi sincero. E repito, sempre que o BAP dá uma entrevista assim, boas declarações são dadas pelo presidente do Flamengo. Valeu, galera. Uma ótima semana a todos vocês. Beijo, forte abraço. Fui! É isso aí então, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Mengão. Eu quero a sua opinião aí sobre essa vetada que o presidente do Flamengo deu aí na venda de Wesley. Deixa aí sua opinião nos comentários. Não esquece aí de apoiar o canal, deixando aquele like, se inscrevendo e ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Flamengo News. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais notícias do Mengão.